Olá, caro aluno! Hoje nós falaremos dentro do módulo A Mente Vencedora sobre o experimento da dupla fenda. Vem comigo! Gente, hoje eu vou sair um pouquinho do meu ramo. Nosso ramo é a Torá, a religião, mas eu queria apresentar para vocês uma experiência que fizeram na física, mas que tem muito a ver com o nosso assunto e pode contribuir bastante para elucidar algumas ideias, tá? Esse experimento é chamado experimento da dupla fenda. Você pode depois fazer uma pesquisa aí na internet, buscar sobre isso. E ele fala uma coisa muito interessante. Tem alguns físicos que eles falam, parece um pouquinho loucura, e talvez até seja assim, mas eles falam, por exemplo, que sua casa ela só existe todo momento que você está nela. Quando você vai viajar por um mês, ela não existe, ela só existe quando você está. Você pega o avião, viaja, não tem casa. Parece loucura, né? Mas vamos tentar explicar o que eles pensam, qual é o raciocínio deles. Baseado na experiência da dupla fenda, eles pegaram uma pistola, começaram a atirar algumas bolas, tá? Pensa em bola de gude, bola de tênis, alguma coisa assim. Frente a uma parede que tem um detector para marcar onde essas bolas elas atingem a parede, onde elas caem na parede. E entre essa pistola e essa parede, eles colocaram um anteparo, eles colocaram uma barreira com uma fenda na vertical. A pistola vai tirando várias bolas ao mesmo tempo. Algumas bolas elas passam por aquela fenda, e as bolas que passam pela fenda elas atingem aquele detector na parede, formando uma linha na vertical também. Depois eles mudaram esse obstáculo, esse anteparo, e eles colocaram um anteparo com duas fendas na vertical. Não só uma, mas duas fendas paralelas. E continuaram atirando essas bolas. Essas bolas passam pelo anteparo e atingem então a parede que detecta aonde caíram essas bolas, onde elas atingiram. E foi formado lá duas faixas verticais. Depois, o que eles fizeram? Eles trocaram o disparador de bolas e colocaram um disparador de ondas. Começaram a formar ondas. Você imagina, por exemplo, uma onda numa piscina ou numa banheira. Se faz uma onda, ela vai se espalhando. Então, eles fizeram ondas. A onda ela passa por esse anteparo, por essa barreira, digamos assim, que tinha duas fendas na vertical. As ondas elas quebram quando elas passam pelas fendas, formando novas ondas que se entram em contato depois da barreira, e aí quando elas entram em contato, elas colidem, elas formam várias outras ondinhas, e quando elas atingem a parede detectora, lá formam várias faixas na vertical, tá? Não só duas, não só uma, mas sim várias faixas na vertical, onde elas colidem. Ok. Depois voltaram a fazer essa mesma experiência no mundo subatômico. Criaram um disparador de elétrons que disparava 6 elétrons, 8 ou vários elétrons ao mesmo tempo. Tinha a barreira, o anteparo com duas fendas na vertical e tinha também a parede detectora no fundo. Uma vez que o elétron, supostamente, ele é matéria, ele é massa, deveria se formar no fundo o efeito de duas fendas, de duas linhas paralelas verticais. Porém, quando dispararam esses elétrons, surpreendentemente, o efeito foi semelhante a de uma energia de onda. Foram formadas várias faixas verticais na parede detectora do fundo. Estranho, não? A princípio deveria ser formado duas, ele é uma matéria. Bom, os cientistas pensaram e acharam que o problema foi que quando dispararam vários elétrons ao mesmo tempo, esses elétrons provavelmente eles se colidiram depois que atravessaram as duas fendas. E aí, no momento que eles se colidem, eles perdem o rumo e eles formaram várias faixas, não só duas. Bom, baseado nisso, criaram então um outro disparador de elétrons, só que esse disparava uma vez a cada momento. Uma vez. Um elétron por vez. Dessa vez, eles tinham certeza que ia se formar
uma faixa vertical lá depois do anteparo, depois da barreira, que a parede detectora ia detectar somente uma faixa vertical, ou duas. Porém, outra vez, o resultado foi o mesmo. Aquele único elétron que era disparado de uma vez só, formou um efeito como se fosse onda e energia, várias faixas na parede detectora. Isso é muito estranho. Como pode ser? Então, os cientistas eles colocaram uma câmera para observar o comportamento do elétron. O que está acontecendo? Desenvolveram uma câmera microscópica para tentar analisar e chegar a uma conclusão. E, gente, aqui é a parte mais fantástica. Porque no momento que isso aconteceu, no momento que colocaram o observador ali, a câmera observadora, o elétron voltou a se comportar como matéria, como massa. Ele atingiu a parede e formou somente duas faixas verticais. Olha que estranho. Quando você não observa, ele se comporta como energia ou como ondas. Quando você observa ele, o elétron, ele sente que tem alguém observando ele, talvez, aí ele se comporta como matéria. E os cientistas realmente, eles lutam até hoje em dia para tentar explicar esse fenômeno. Existem várias teorias, mas realmente não existe uma solução concreta que todo mundo concorda. Mas uma das teorias, gente, é o seguinte, que no momento que você observa, aquilo cria realidade. Em outras palavras, não é a realidade que cria sua consciência, mas sua consciência que cria a realidade. Enquanto você não está olhando, a realidade não existe. Daí eles tentam explicar a história da casa. Você não olha para a sua casa, ela é uma energia, ela não é uma casa. Ela só é casa quando você realmente olha para ela. Isso é uma teoria que existe para explicar. Existem outras, eu pelo menos conheci mais duas, que também tem alguma ligação com a Hassidut. Quem sabe um dia a gente pode aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Mas aqui é fantástico porque ele fala que aquilo que a sua consciência pensa, aquilo que você tem em mente, aquilo cria a realidade. Não é a realidade que cria a sua consciência. Tudo começa por nós. Tudo começa pelos nossos sistemas aqui dentro. Ele fala, por exemplo, ele tenta dar um exemplo, os cientistas, para explicar esse assunto. Imagina, tinha uma vez um pescador que ele jurava de pé junto, que no Oceano Atlântico não tem peixe menor que 15 centímetros. Ele fala, 30 anos eu venho aqui com o meu barco, não tem peixe menor que 15 centímetros. Você fala, pô, estranho, né? Você come sardinha, 8, 10 centímetros, como não tem peixe menor? Então foram ver o barco dele, a rede que ele usa para pescar, o buraco da rede tem 15 centímetros. Então é lógico que nunca vai ter um peixe menor que 15 centímetros. Mas, gente, é a mesma coisa. O problema é o seguinte, o receptáculo desse pescador cria a realidade dele. O receptáculo desse pescador só pode pegar peixes maiores que 15 centímetros. Então, a realidade dele é que não tem peixe menor que 15 centímetros. Mas nossos instrumentos, que eles criam a realidade. Às vezes tem um zumbido passando por aqui, você não escuta. O seu cachorro escuta, porque o seu instrumento chamado ouvido humano, não é capaz de captar aquele som. Então, para você, aquele som não existe. É sua cabeça que cria a realidade, gente. Não sei se vocês se lembram, quando eu era pequeno tinha aquele desenho, Papaléguas, se lembram? Era aquele pássaro que fugia, tinha um cachorro, coiote, vivia tentando pegar o Papaléguas. E normalmente o filho do coiote, ele sempre caía num penhasco. Tinha um desenho uma vez que o Papaléguas foi correndo, o coiote atrás dele, o Papaléguas, de repente, ele está vendo o penhasco, ele vira uma esquerda, se esconde atrás de uma rocha, o coiote não percebe, continua correndo, ele já caiu, já está no penhasco, já está no abismo, ele está correndo. E o coiote está correndo, já está no meio do abismo, no meio do penhasco, longe da terra. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para baixo e percebe que tem um abismo. E aí, nesse momento, o que acontece com ele? A realidade dele, a consciência dele cria o abismo e ele despenca lá de cima. Assim funciona. Então, gente, assim é a experiência física. Eu não estou falando de religião, não estou falando de Hassidut. Os físicos falam que a sua cabeça
cria a realidade. Veja, eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu não aconselho ninguém tentar fazer o que o Coyote fez, tá? Porque pelo menos eu acredito na lei da gravidade e a gente não acredita que ela não funciona, a gente acredita em abismo, pode não funcionar. É importante falar nesse momento aqui. Porém, a ideia que esse desenho animado traz é fantástica. Ele transmite essa ideia realmente. Até aqui falamos sobre a parte da física. Eu vou abordar um pouquinho esse mesmo assunto pela visão da Hassidut. E uma das teorias para explicar o efeito da dupla fenda é que não é a realidade que cria a sua consciência, mas muito pelo contrário, a sua consciência cria a realidade. Hoje eu gostaria de abordar para vocês essa experiência pelo enfoque da Kabbalah e da Hassidut, tá? Veja bem, gente, está escrito que Deus criou o mundo com a fala. E disse Deus que seja a luz, e foi a luz. E disse Deus que sejam os luzeiros no firmamento do céu, e apareceram o sol, a lua e as estrelas. Então Deus criou tudo como? Com a fala. Bom, nós sabemos que para a gente falar, nós precisamos antes pensar. Parece até que tem pessoas que falam sem pensar, né? Brincando. Isso é impossível. Todo mundo fala pensando. É impossível você falar sem pensar alguma coisa antes. Talvez você não perceba, entra no piloto automático, mas é obrigatório você pensar antes de você falar. Não existe falar sem pensar. Deus, antes de criar o mundo com a fala, Ele também criou mundos com pensamento. São os mundos espirituais, os mundos acima do nosso mundo. Aqueles que tiveram acesso, estudaram o primeiro módulo, conheceram o mundo de Atzilut, da emanação, Briá, a criação, Yetzirah, a formação. São mundos espirituais, mundos que foram criados com pensamento de Deus. Então Deus criou o mundo com a fala e com o pensamento. Gente, nós também. Nós fomos criados ao semblante divino. E é por isso que nossa fala e nosso pensamento têm muita força. Aqueles que são mais próximos ao semblante divino, os tzadikim, homens justos, a fala deles tem mais força ainda. E o pensamento, muito mais ainda também. E é por isso que o Rebbe sempre falava para as pessoas, Tracht gut, Bezain gut. Você pensa positivo, aquilo se torna realidade. Aquilo acontece, aquilo acaba virando materialidade, se materializando, gente. Então, aquilo que os cientistas falaram, que a consciência cria a realidade, e não a realidade cria a consciência, tem a ver realmente com aquilo que a Hassidut explica. Você pensa, você cria. Henry Ford falou certa vez, se você acha que pode, e se você acha que você não pode, você está certo. Porque se você acha que você pode, você está certo, você pode, você vai conseguir. E se você acha que você não pode, você também está certo, você não vai conseguir. Tudo está aqui, gente. Tudo depende da nossa consciência. A gente pensa positivo, a gente pensa forte, aquilo se torna realidade. Aquilo se torna matéria. Aquilo acontece, o pensamento positivo se materializa. Nós somos criados ao semblante divino. Já que mencionei Henry Ford, tem uma história que eu costumo contar dele, muito interessante. Certa vez, tinha um senhor que ele tinha uma empresa em Nova York, em Manhattan. E a empresa dele, tinha épocas que foi muito boa, muito bem, mas de um tempo para cá começou a ir muito mal. Ele começou a perder muito dinheiro. E ele começou a entrar em dívidas, entrar no vermelho. Vendeu propriedades, pagou, mas chegou uma hora que ele não conseguia mais se mexer. Ele entrava na empresa, era todo dia cobrador, fornecedores cobrando, clientes que não receberam a mercadoria, impostos, fiscais, funcionários que não receberam salário. Chegou um momento que ele via que aquela empresa ia para o ar, ia explodir. Ou melhor, ia para o buraco. Ele não tinha mais saída, ele não via mais a luz no fim do túnel. Ele estava desesperado. Ele não aguentava mais. Uma hora toca o telefone, ele não quis mais atender. Ele saiu pelas portas do fundo, ele foi para Manhattan, foi para o Central Park de Manhattan, foi esfriar a cabeça, foi procurar uma luz, foi chorar. Ele falou, aqui dentro da empresa não tem mais o que fazer. E ele chegou no Central Park, ele sentou numa cadeira, num banco, começou a chorar. De repente, alguém bate no ombro dele, ele levanta a cabeça. E ele olha um homem muito bem vestido. Ele olha para essa pessoa, o homem fala, meu caro, eu estou vendo que você está chorando.
que aconteceu? Posso lhe ajudar? Ele fala, o que aconteceu? O que não aconteceu na minha vida? A empresa está assim, a empresa está assado, está indo para o buraco. Dívidas e dívidas e mais dívidas. E começou a chorar. E o homem vira para o pobre coitado, dono da empresa, fala, olha, calma meu caro. Eu estou vendo que você é uma pessoa sincera, fala a verdade. Eu estou vendo que você é uma pessoa trabalhadora, honesta. Eu entendo que você precisa de uma chance, merece mais uma chance. Eu vou lhe ajudar. Me diz uma coisa, você já escutou falar no Henry Ford? Falou, Henry Ford? Sim, aquele homem dos automóveis. Falou, perfeitamente. Você está falando com ele? Eu sou o Henry Ford, ele falou. Eu vou lhe dar um cheque, vou lhe emprestar $1 milhão. Te ajuda $1 milhão? Ele falou, $1 milhão? Me salva toda a empresa. Eu vou te emprestar com uma condição. Ano que vem, nessa mesma data, mesmo dia, mesma hora, nesse mesmo local, eu lhe espero aqui, porque você vai me devolver todo o dinheiro. Você vai me devolver $1 milhão nessa mesma data, no ano que vem. Falou, claro, abraçou o Henry Ford, pegou o cheque, voltou para a empresa, botou na gaveta, chamou todo mundo, falou, gente, vamos lá, chamou os diretores primeiro, vamos agora recuperar essa empresa, nós temos crédito, pode comprar, chamou o pessoal de venda, vamos fazer promoções, vamos vender, vamos queimar o estoque, chamou o pessoal de administrativo, renegocia as dívidas, tem crédito, troca os cheques. Ele começou a encher de ânimo aquela empresa, as coisas começaram a funcionar, a roda começou a girar, ele começou a pagar as dívidas, ele começou a entrar no verde, começou a prosperar novamente. Depois de um ano ele chega na empresa, ele abre a agenda, ele olha e fala, uau, hoje é dia do pagamento, tenho que devolver o cheque para o Henry Ford. Ele abre a gaveta, o cheque estava lá ainda, nem depositou, ele precisou, pegou o cheque, foi até o Central Park, ficou esperando o Henry Ford. Meio-dia, 1 hora, 2, nada, cadê o homem? Sumiu. 3, 4 da tarde, ele já estava voltando para a empresa. De repente ele vê de longe o Henry Ford com uma túnica branca, 2 pessoas segurando ele, 2 homens fortes. Ele vai até o Henry Ford, ele corre e fala, seu Henry, olha, estou aqui para lhe devolver o cheque, seu Henry. E antes ele vira para os 2 e fala, olha, vocês larguem por favor o Henry Ford, o que vocês estão fazendo? E os 2 dão um sorriso assim. E ele vira para os 2 e fala, o que vocês estão rindo? Os 2 viraram para o homem e falou, você também caiu nessa, meu caro? Nós somos enfermeiros, nós trabalhamos aqui no manicômio aqui da esquina. Então, gente, eu não sei se essa história foi verdadeira ou uma parábola, lenda que contam ou não, mas com certeza ela tem um fundo de moral muito grande para a gente. Quando você acredita, isso acontece, isso se transforma em realidade. Porque o Rebbe falava atrás do Gut Design Gut, você pensa positivo e aquilo vai ser positivo também. Porque nossa mente, ela influencia de alguma maneira ou outra a realidade que está sendo criada a cada momento. Nós temos participação disso muito grande. Então, gente, eu só vou contar para vocês uma coisa particular da minha vida, né? Vocês sabem, quando eu cheguei no Brasil, eu voltei para o Brasil, sou brasileiro, mas há 26 anos atrás, aproximadamente, eu fui trabalhar numa sinagoga. Eu fiquei 22 meses trabalhando lá e eu não conseguia desenvolver um trabalho, não me dei bem com o meu chefe. Eu queria muito sair de lá, depois de 22 meses, pedir as contas. Eu realmente não tinha para onde ir, não tinha nenhum sustento. Mas uma coisa eu sabia, lá eu não queria ficar. Eu vim para o Brasil, eu tinha ideias, eu queria transmitir o judaísmo, talvez, enfim, lá eu estava sentindo um pouquinho sufocado, não conseguia desenvolver um trabalho. Então pedi as contas, comecei a procurar um outro emprego, graças a Deus, em um mês consegui, não fiquei desempregado, não fiquei na rua. Mas na segunda sinagoga aconteceu a mesma coisa. Eu não estava satisfeito, e aí eu comecei a perceber talvez que o problema não são os meus chefes, talvez o problema sou eu. Pode ser que eu tenha ideias diferentes, não sei. E aí eu pedi as contas também, mas aí nessa segunda sinagoga eu já falei, eu tenho que ter a minha sinagoga, eu tenho que abrir a minha sinagoga, fazer do meu jeito. Fui trabalhar numa terceira, que foi muito boa, mas 2 anos depois, aquilo se materializou e nós abrimos o Beit Rabá do Brooklyn há 20 anos atrás, que até hoje está servindo a comunidade judaica e a comunidade Bnei Noach também.
Então eu falei, quero ter uma sinagoga, aquilo acabou acontecendo. Passa-se alguns anos, eu tive um problema com meu filho na escola anterior, onde ele estudava. Ele foi injustiçado pela diretoria, claramente. Ele é um menino muito bom, muito estudioso e foi muito injustiçado. E eu fiquei aquilo me doeu. A atitude correta seria eu marcar uma hora com o diretor e conversar com ele, mas eu não fiz, talvez eu guardei no coração, mas eu falei. Vai chegar um momento, a gente tem que abrir uma escola também. E aquilo acabou se concretizando e foi aberta a escola Or Menachem, que hoje tem mais de 120 crianças e funciona há 11 anos já. Parece que aquilo que você pensa e fala, gente, aquilo acontece. Moisés, está escrito que Moisés, ele saiu para ver os irmãos dele no Egito. Ele foi criado no palácio do faraó, como filho adotivo da Bátia e neto adotivo do faraó. Quando ele saiu para ver o sofrimento dos irmãos, ele viu dois judeus brigando, dois hebreus brigando. E ele falou, Rashá lama takerecha, seu perverso, por que você vai bater no seu irmão, no seu amigo? O perverso falou, ele falou, você quer nos matar como você matou ontem o egípcio? Moisés falou, Moisés falou, foi descoberto que eu matei o egípcio ontem. Descobriram. E ele ficou com medo. Ele falou, temeu Moisés e falou, foi descoberto. Explica o Rebbe, pelo fato de Moisés ter temido, isso ocasionou com que o faraó tivesse perseguido ele. Se Moisés não tivesse medo do faraó, se Moisés não tivesse temido, o faraó ia esquecer, aquilo ia passar batido. Não ia acontecer nada com Moisés. Quando você não teme, não acontece nada. Moisés temeu, ele teve que fugir. E ficou 62 anos ausente e longe do povo judeu. Uma causa parecida aconteceu também com o Rebbe. O Rebbe estava em Berlim, 1933, quando subiu ao poder o movimento nazista, o partido nazista em Berlim, 1933. E começou, já naquele momento, eram alguns anos antes da guerra, mas naquele momento já começou uma austeridade, uma perseguição forte contra os judeus na Alemanha. Era muito perigoso você andar assim como judeu, você podia ser agredido na rua, e era agredido na rua, até mesmo os policiais não faziam nada, e alguns até agrediam. Era muito perigoso você andar como judeu já naquele momento. Alguns judeus começaram a deixar a Alemanha, e o Rebbe e a esposa dele, era Banit, Rebbitzin, eles estavam andando na rua de noite, e tinha um grupo de soldados alemães. A Rebbitzin virou para o Rebbe e falou, vamos dar meia volta, pegar um outro caminho, é perigoso. E o Rebbe falou, não, vamos andar. Eles andaram, passaram na frente daqueles soldados alemães, e quando eles passaram na frente dos soldados alemães, os soldados todos pararam como se fosse assim, em sentinela, e não fizeram, nem tocaram nada no Rebbe, porque eles ficaram com medo do Rebbe. Quando você pensa positivo, você não tem medo, você transmite isso, você cria uma realidade. Seu pensamento positivo acaba criando coisas. Então, gente, daqui para frente vamos se lembrar, pensar positivo. O ponto é, nós vamos trabalhar nas próximas aulas, como é que você consegue pensar positivo frente a muitas dores, sofrimentos, decepções que a pessoa tem durante a vida dele no dia a dia. Como é que é possível? Mas isso nós vamos aprender nas aulas seguintes, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, gente.